Se está aqui, sinta-se privilegiado por Ele. É Ele que te trouxe para que você pudesse ouvir uma palavra, ouvir aquilo que Ele tem do coração dEle. Ele falou meu coração esses dias e eu quero compartilhar com vocês algo assim relacionado aos tempos que estamos vivendo. Hoje e amanhã, hoje eu vou fazer uma base para que amanhã a gente mergulhe um pouco mais sobre um assunto que a gente fala muito, e mesmo falando muito, entendendo até um ponto, sempre aumenta o entendimento. O entendimento ele é aumentado. Então nós vamos ampliar um pouco o nosso entendimento hoje, e eu vou começar já orando. Feche os olhos. Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado por tudo que tens feito, obrigado por ter nos aberto o entendimento que vem do alto. Obrigado porque sabemos que sem Ti nada somos, nada podemos e nada fazemos, mas em Ti temos a possibilidade de todas as coisas. Então que essa palavra frutifique em nosso coração, frutos esses que é o Senhor mesmo que vai colher nas nossas vidas, para a Tua glória, em nome de Cristo, amém. Irmãos, vou falar um tema, graça sobre graça. Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje e amanhã também, graça sobre graça. Embora o assunto é graça, ele vai culminar em reino. O assunto é graça, mas ele vai terminar em reino, ele vai terminar aos pés do rei. Então o assunto é esse, graça sobre graça. E eu quero que você abra a tua Bíblia em Pedro. Nós vamos ler, eu tomei o cuidado de ler 3 escritores. Não vamos ler no início, mas só para você saber, nós vamos ler algo que Pedro fala, mais à frente vamos ler algo que João fala, e mais à frente algo que Paulo fala, no mesmo assunto. Então nós vamos compreender que se é um assunto tão diversificado, tão diferenciado, dito por homens diferentes, então vamos começar aqui para ver o que Pedro fala. Pedro, ele era um leitor. Pedro lia muito, ele lia bastante. Ele leu todas as cartas de Paulo praticamente, ele lia tudo que Paulo escrevia. Nem todo mundo sabe disso, mas as cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, Romanos, Gálatas, elas foram escritas antes dos evangelhos. Os evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo, ele escreveu primeiro. E aí Pedro tinha acesso a essas cartas, e ele elogiava essas cartas, porém ele dizia, Paulo tem umas coisas que ele fala que é meio complicado para entender. Eu entendo, mas é difícil de entender, e é difícil para todo mundo entender. Então você vai perceber que Pedro tem essa mobilidade, ele lia as cartas de Paulo, elogiava Paulo, por causa das leituras, e a gente vai ler o verso 15, que diz assim, ó, é 2 Pedro, capítulo 3, o verso 15. Considerai que a longanimidade é paciência, tá? Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possas receber a salvação. Assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, as suas cartas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, as quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a Ele seja a glória agora e o dia eterno, ou seja, para sempre. Ele diz amém. Amém? Então, Pedro, ele pega umas escritas de Paulo e ele resolve, no final da carta dele, falar de Paulo. Falou, Paulo escreve muita coisa, e sobre esse tema, ele já escreveu também em outras epístolas. Infelizmente, tem muita gente que torce, traz a palavra. Então você vê que o problema de torcer a palavra não é de hoje, já era da época.
pega a palavra e só fala o que convém para mim, eu vou trazer peixe para o meu lado e faz a palavra falar o que ele bem entende. Ele quer falar de um assunto, ele fala do jeito que ele quiser. E na época já faziam isso, e Pedro está falando exatamente isso daí. E ele vai dizer sobre a paciência que o nosso rei tem. Ele diz a longanimidade, a paciência que o Senhor tem. Esta paciência que o rei tem, ela serve para nós como uma oportunidade para que possas receber a salvação. Ele está tendo muita paciência. Faz mais de 2000 anos que ele pacientemente, ele está esperando que as pessoas se dobrem à salvação. Isso é paciência. Então ele tem paciência e ela acaba. Um momento ela vai acabar. Mas enquanto está, ela não acabou, mas ela pode acabar a qualquer momento. Então ele tem paciência para que possas receber a salvação. Assim como o amado Paulo, o irmão Paulo, também vos escreveu, de acordo com a sabedoria de Deus, que Deus lhe deu, lhe concedeu. Então ele vai falar, Paulo também fala desse assunto, João fala desse assunto. Todos nós, apóstolos, estamos falando desse assunto, que o rei, que Cristo está com paciência, então aproveita para a salvação. E ele vai discorrendo sobre isso e vai falando sobre a salvação, e fala das questões difíceis das cartas de Paulo, mas no verso 18 ele diz, antes, ou seja, vamos ver o 17, sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo engano, pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Você percebe que lá em cima ele fala que Cristo está com paciência para que alcance a salvação. E embaixo ele fala para que você não possa se envolver com essas pessoas que vão seduzir ao erro, vindo a perder a segurança e cair. Ele não fala de perder a salvação, ele fala de perder a segurança e cair, não a salvação. Porque quem aceitou a Cristo e aderiu a essa paciência que ele tem, resolveu dar a vida a Cristo, entender a obra do derramar do seu sangue, ele está salvo. Mas no meio do caminho, na nossa trajetória em Cristo, eu vou andando, você também, estamos caminhando há anos, andando com Cristo, nessa trajetória tem muito engano. Temos aprendido aqui sobre Jezabel, temos aprendido sobre outras ações, o anticristo, sobre Leviatã, são tantas ações pesadas espirituais no mesmo momento, que pode trazer sedução, erro, engano, e te desviar. Ao desviar, vai acontecer isso aqui, vai perder a segurança e cair. Esse cair está ligado a reino, está ligado, você não vai conseguir reinar, mesmo tendo dado vazão a essa salvação. Por que eu sei disso? Por causa do verso 18. O verso 18 ele diz, antes disso tudo ocorrer, faça o seguinte, antes crescei na graça. Cresce, você tem que crescer na graça. E aí fica uma pergunta, como que eu vou crescer na graça? A graça, a salvação, ela é por graça. Eu não mereço nem você, ninguém aqui merece salvação. E por ser um não merecimento, ele deu a si mesmo. Então isso é graça. Você conhece graça como favor que não merece. Eu conheço graça como favor imerecido, você também. Então, se a graça é o favor imerecido, e a graça é a pessoa de Cristo, como que vai crescer? Então vai ficar mais salvo? Vai ter uma salvação que aumenta? Porque ele diz, crescer na graça, vai aumentar a salvação? Não, a salvação é uma só, está salvo. Deu a vida a Cristo, está salvo. E ele vai dizer para crescer na graça. E ele separa, cresce na graça e cresce no conhecimento. Para quê? Para você não cair. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Ele vai citar o dia eterno. E ele manda crescer na graça. Isso vai trazer um pouco de confusão, no qual sentido? Como que eu vou crescer em algo que não cresce? Cristo não cresce mais do que ele já é o máximo. A salvação, uma vez salvo, está salvo. Como que eu vou crescer? Eu estou salvo, a minha salvação, hoje eu estou mais salvo que ontem, amanhã estou mais salvo que hoje, mas aí aqui eu posso perder e perder segurança e cair. Então são assuntos que vão misturando, mas a realidade é que ele está falando um outro assunto.
Ele está falando uma outra coisa. Ele está falando aqui que Paulo escreve difícil algumas coisas, ele também escreveu. Algo meio complexo aqui. É simples porque eu vou te explicar, mas é um pouco complexo, porque dá a entender que eu tenho que crescer na salvação. Se a graça é a salvação e a graça é Cristo, como que eu vou crescer em Cristo? Ou crescer nessa salvação, já que ela é única? E aí, esse aqui é Pedro falando. Para você entender como o assunto, ele abraçou todos os apóstolos e tem a ver com o Espírito Santo, é ele que dirigiu todos eles. Tem um texto que está aqui na tela, de João capítulo 1,16, que diz assim, ó: e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Esse já não é Pedro, é João falando. Então ele vai falar aqui, ó, da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. É Cristo sobre Cristo? Se a graça é Cristo, é salvação sobre salvação. Já que a graça é um favor que eu não mereço, e a graça ela é trazida para uma pessoa, ele é a própria graça, e aí vai ficando, parece que fica um pouco mais confuso, porque do que ele está falando se é graça sobre graça? O que ele está se referindo é exatamente a dois tipos de graça. Nós conhecemos muito o favor imerecido, isso é graça. Eu não mereço, ele me deu. Você não merece, ele te deu. Pela fé, essa graça me alcançou, e pela fé eu criei, estou salvo. Essa é a graça. Sim, mas ele vai falar que é graça sobre graça. Então tem uma outra graça. Ué, mas tem um outro Cristo? Vamos ler mais uma coisa aqui. Abra 1 Coríntios, que agora vamos ver Paulo falando. Pedro falou, João falou. Agora vamos ver Paulo falando em 1 Coríntios 15. Vou fazer uma base hoje para você compreender, para a gente poder entender. Se eu não entender isso, não tem reino para mim. Eu não consigo acessar o reino. Eu preciso entender isso para que eu acesse o reino, para que eu tenha parte no reino. 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler devagar, assim a gente vai lendo e parando, que é mais fácil do que ler tudo e depois discorrer. Então eu já leio e paro. Primeira carta aos Coríntios, essa carta é de Paulo, que vai escrever para a igreja de Coríntios. E eu vou falar para você, irmão, você é privilegiadíssimo, e você também, irmã. Demais. Eu estou com 30 anos de evangelho, eu nunca vi pastores pregar sobre isso. E eu estava tomando um banho, passou, veio só o texto, graça sobre graça, e me veio a confusão, né? Se a graça é Cristo sobre Cristo, e aí eu fui cavar. Você sabia que a prática dele é esconder tesouro? Está lá em Provérbios, se eu não me engano, 18, 21, está lá em Provérbios, ele diz assim que a glória de Deus é esconder as coisas, e a glória dos reis é justamente cavar e encontrar. Então nós vamos buscando. Mas vamos ler aqui para a gente ir descortinando isso e entendendo. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Olha o verso 1. Lá foi Pedro, depois João, e aqui vai ser Paulo falando. Irmãos, verso 1. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis caindo. Não, está firme. Que evangelho é esse? É o da graça, salvo. Ele está falando assim, irmãos, eu lembro do evangelho que eu vos preguei. Está falando para os coríntios. Eu preguei esse evangelho para vocês, e eu sei que vocês receberam, e nele vocês estão firmes, vocês estão salvos. E aí ele diz no verso 2, por meio dele, também sois salvos. Esse também traz uma questão. Como assim? Então tem algo mais além da salvação? Está entendendo? Por meio dele também sois salvos. Então, além da salvação, também tem algo mais. Desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Olha que confusão aparente. Lá em cima ele está dizendo que vocês estão firmes no evangelho que eu preguei. Embaixo ele está dizendo assim, que desde que, está vendo? Também sois salvos, desde que
vos apegueis com a convicção à palavra que vos anunciei, caso contrário, vocês creram em vão. Em cima ele fala que está salvo porque creram no Evangelho. Embaixo ele fala, se vocês não crerem, vocês vão cair. Vai falar o mesmo que Pedro. Então, então perde a salvação? Calma. São assuntos diferentes. É aqui que está a questão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi. Ele recebeu do próprio Cristo, que morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Aí ele vai dizer assim, e esse Cristo que ressuscitou apareceu para Pedro, depois apareceu aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só, e a maioria dos quais ainda estão vivos, embora alguns já tenham adormecido, já morreram, já adormeceram. Mais tarde ele apareceu para Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim. Agora Paulo fala, aí apareceu para mim também, a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Aí ele diz, pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas aí ele vai dizer assim, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos, e é nisso que crestes. Aonde que está a questão? Porque a graça é um favor. O que eu faço para ser salvo? Eu creio. O que eu faço? Nada. Eu não faço nada. Mas ele fala no verso 10, pela graça de Deus eu sou o que sou. Esse Paulo, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil, porque ela veio, eu dei a vida a Cristo, eu nasci de novo. Aí ele diz, antes trabalhei. Ué, peraí, é graça ou é merecimento? Vocês estão entendendo que vai dando uma... É graça ou é merecimento? Antes trabalhei mais do que todos eles. Ué, mas ele está chamando um mérito para si? Só que ele fala assim, todavia não eu. Espera lá, mas não é que eu trabalhei, espera aí. Mas é a graça de Deus que vive em mim. Aqui ele fala da outra graça. Então aqui ele vai explicar o que João falou e o que Pedro falou. O que João falou, graça sobre graça. O que Pedro falou, uma graça que salva, e ele fala, cuidado para não cair. Não dessa graça que salva, mas da outra. E aqui ele vai deixar claro que eu sou o que sou pela graça. Só que ele vai dizer, e a sua graça para comigo não foi inútil. Um assunto, fui salvo. Aí ele diz, antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça que vive em mim. Então aqui é outra graça. Uma graça eu sou salvo, a outra eu trabalho. Então que graça é essa que é uma segunda graça, que é uma outra graça? Que graça vem a ser essa? A primeira graça é a graça que vem e me salva. Quando você conheceu Cristo, quando você viu um pastor, viu um irmão, viu alguém, você fala, olha, agora eu estou entendendo a obra da cruz. Ele morreu por mim, agora eu estou compreendendo que ele fez tudo, o sangue dele foi até a última gota por minha causa, mesmo eu sendo um moribundo na vida, um perdido, ele morreu, e agora o que eu faço? Não, você crê em tudo que ele creio, dou minha vida, pronto, vou nascer de novo do Espírito, uma obra que é dele, um sacrifício que é dele, um trabalho que é dele, e eu fui salvo sem fazer nada. Essa é a primeira graça. Mas agora eu estou salvo. Agora que eu estou salvo e vivo a graça, é preciso que venha, nesta graça que me salvou, tem que vir uma outra graça. Daí é graça sobre graça. Então a graça, a primeira me salvou. A primeira graça, ela está ligada ao favor que eu não mereço. A segunda graça está ligada a uma capacidade que Ele vai me dar, por graça, para que eu possa reinar.
Então eu preciso de duas graças sobre mim, uma para ser salvo e uma outra graça que vai me ajudar, vai me habilitar, vai me revestir, vai me ensinar, ela vai ser graça sobre mim, me habilitando a trabalhar. Por isso que ele vai dizer, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim, não é a de salvar, é a graça que o capacita a fazer. Ou seja, traduzindo, tudo que você venceu na vida, quanto mais velho a gente é, mais dores, mais luta tivemos. Tudo que você venceu na vida, tudo que você passou, tudo que você foi lutando, você acha que é por tua causa? Não. É uma graça. Não a graça salvadora, mas a graça capacitadora. Uma graça que te capacita. Então hoje você vem ao culto por uma graça. Você está com as duas pernas aí em dia, forte, respirando, é essa segunda graça. A primeira só salva, a segunda me sustenta salvo. A segunda me ajuda a desfrutar da salvação. Uma graça me salva, a outra graça me sustenta salvo, porque tem um trabalho a fazer. Eu preciso reinar, eu quero reinar, e Ele também quer que eu faça. E se não tiver a graça, eu não trabalho, eu não penso, eu não faço nada, vou bandear pelo mundo afora, eu abandono a palavra, eu faço tudo que é contrário ao rei. Mesmo salvo, eu não usufruo dessa graça que me capacita. Eu dou uma ferramenta para um pedreiro. O pedreiro vai fazer uma casa e ele tem a colher de pedreiro, a desempenadeira. O fato dele ter a colher de pedreiro, a desempenadeira, o carrinho, a bitorneira, o fato dele ter as ferramentas não quer dizer que ele vai fazer a casa. O fato de você ter sido salvo, veio graça. Aí ele põe uma sobregraça, é graça sobre graça. Para você, o fato dele te habilitar agora, te capacitar, não quer dizer que reine. Por quê? Porque eu posso ter a ferramenta e não usar. Então, de graça, Ele me dá uma capacidade para ensinar. Eu posso não querer usar, eu vou ensinar o mundão lá fora. Eu vou ensinar outras coisas, que não tem nada a ver com a palavra. A capacidade Ele vai me dar. Mas eu posso pegar essa ferramenta ou usar equivocadamente ou não usá-la. Eu posso não usá-la. Aí eu não faço uso dessa segunda graça. Por isso que ele diz assim, eu trabalhei mais do que todos eles. Mas pera lá, deixa eu acertar, peraí. Todavia não fui eu, foi a graça que está em mim. Ou seja, é a segunda graça. Graça me salvou. Agora a graça vem e me habilita a fazer. Por quê? Para você não pensar que é a força do teu braço que está fazendo. É a graça. Valéria vai para a academia todo dia. É graça. Você acordou de manhã. É graça. Você está respirando. É graça. Os meninos tocam aqui. É graça. Você vai para a escola. É graça. Você tem um emprego. É graça. E essa graça já vem de longe. Tinha milhares de inimigos, milhares e milhares e milhares de inimigos. Você acha que Gideão com 300 homens vão vencer como? É uma graça, essa graça que vinha para capacitá-lo. Então essa graça ela já vem caminhando. Só que agora em Cristo, como Ele me salvou, Ele libera ela para mim 24 horas, Ele está comigo o tempo todo. Por isso que tudo que eu vou fazer, eu dou glória a Ele, porque é essa graça que me habilita a pregar, é essa graça que me habilita a trabalhar. O advogado, ele se formou, está em direito, é advogado. Você acha que ele é por conta dele? Um estalo, um piscar do olho divino, do Altíssimo, ele morre, acabou. É graça. Por isso ele diz, o sol nasce sobre justos e injustos. É graça. Então, por ser graça, de fato, eu não mereço, mas Ele me capacita. Então, a primeira graça, favor que eu não mereço, para ser salvo. Segunda graça, é um favor que também eu não mereço, mas Ele me habilita, Ele me capacita a fazer algo que o agrada. Mesmo salvo, eu não consigo fazer o que Ele quer. Eu preciso da graça. Por isso Ele vai falar para Paulo. Paulo está orando, está passando uma batalha lá medonha, ele ora 3 vezes, qual é a palavra que é dita para ele? Paulo, a minha graça te basta. Não é a graça da salvação, é a graça da capacitação, fala, a minha graça te basta para você aguentar isso tudo daí, eu estou capacitando você a suportar. Agora, você usa essa capacidade se você quiser, se você quiser entregar os pontos e virar as costas, você não reina e acabou. Mas eu estou te habilitando. Por isso que eu não tenho desculpa para não reinar, porque Ele me capacitou quando eu fui salvo.
Por isso que quando eu fui salvo, ele deu uma coroa. Esta coroa que ele me deu é a graça, a segunda graça. Então ele capacita você a fazer aquilo que o Pai se agrada. Porque eu preciso dessa graça para ser salvo e da segunda para me habilitar dentro da salvação e usufruir dessa salvação que ele me deu. Ele me salvou. Ok, como que eu vou fazer a vontade dele se a minha vontade é só pecado, a minha vontade é só carne, a minha vontade... Como que eu vou fazer? É essa graça. Esta outra graça, como que essa outra graça se manifesta? Do mesmo jeito que a primeira. Quem é que me faz nascer de novo? O Espírito. Quem é que é a segunda graça? O Espírito, por isso ele é meu ajudador. Vocês estão entendendo isso até aqui? Está muito complicado para você entender isso? A graça sobre graça, vem a graça, dou a vida a ele, pronto, estou salvo. Sim, mas e agora? Continuo mentindo? Preciso ir na igreja? Preciso ter comunhão com o irmão chato? O que eu vou fazer agora? Eu não dou conta não, eu estou salvo, está bom. Não, ele me dá uma outra graça para me capacitar a viver o evangelho que ele quer. Entende? O evangelho do reino eu só vivo com a segunda graça. O da salvação eu vivo com a primeira. O do reino eu vivo com a segunda. Mas eu não quero usar essa segunda, eu quero continuar sendo chato mesmo, eu quero continuar sendo fofoqueiro, eu quero continuar sendo crica, para mim estando salvo está bom, ok, você já é filho, tudo bem, mas você não vai fazer nada do que precisa ser feito para reinar. Então, mas eu não consigo, consegue, porque ele te capacita, ele te habilita a fazer, você só não faz se não quiser. Por isso que ele diz, é graça sobre graça. É graça sobre graça. Eu venho para Cristo, estou salvo, mas ele me capacita a servir. Mas eu posso não servir? Posso. Eu posso pegar a ferramenta, encostar e falar, eu não quero servir ninguém. Acabou, vou servir só meu estômago, só meu umbigo. Beleza, então lá no fim a gente acerta as contas. Por isso que Paulo vai dizer dessa maneira, a graça de Deus que vive em mim, é ela que fez, não fui eu. Porque se fosse depender de Paulo, Paulo não fazia. Se fosse depender de Paulo... Se fosse depender dele, ele ficava salvo, fugia do país, porque ia ser morto. Mas não, ele foi salvo, ficou mais de uma década afastado, sendo discipulado, depois ele vem e vai exercer o seu chamado. Então, eu preciso compreender que essa segunda graça é que me habilita para o reino. Toda pessoa que virar as costas para essa segunda graça não reina. A primeira, depois que eu dei a vida a Cristo, nasci de novo, não tem como eu virar as costas, ela agiu dentro de mim, aonde eu for está dentro de mim. A outra vem sobre mim, a outra graça vem sobre mim. Sansão, você acha que ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento, aquele osso do queixo do jumento, matou 1000 homens, você acha que ele fez isso porque, você acha que ele é da Marvel? Não, ele há uma graça. É graça que veio sobre esse sujeito. É graça. Ou seja, lembra, a primeira graça você diz, favor que não mereço. A segunda graça, capacidade que também não mereço. Por isso é graça. Eu não mereço, mas ele me capacita. Então, para eu reinar, eu tenho tudo que eu preciso para reinar. Por isso, no Evangelho, a palavra-chave é perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Do quê? Da grande tribulação. Vai ser salvo dessa disciplina toda. Por quê? Porque eu usufruo dela. Você já deve ter ouvido aquela frase assim, eu não vou aguentar isso aí. Se está acontecendo, vai sim. Vai sim. Eu posso até falar, eu não aguento. Eu posso falar, mas é mentira, porque ele me capacita. Não vem tentação que não seja humana. Tudo que vem sobre mim, ele já me deu escape. Essa segunda graça me dá capacidade para fugir, para escapar dela. Tem um texto aqui que eu quero que você leia aqui na tela comigo, Efésios 3:20. Aqui você vai entender melhor. Aqui você vai compreender. Esse texto você vai entender melhor agora. Quer ver? Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós, de acordo com a sua graça que age em nós. Esse poder aqui é a segunda graça. Tudo vai ocorrer segundo esta segunda graça. Por isso ele diz, é graça sobre graça. Graça sobre graça. Graça, o poder dele vem sobre mim, nasço de novo, estou salvo, mas ele precisa me dar uma outra graça, que é pelo mesmo Espírito Santo, que é graça, porque eu também não mereço. Eu não mereço.
Eu não mereço ganhar o que ganho, fazer o que faço. Você não merece ganhar o que você ganha. Você não merece a família abençoada. Você não merece nada disso aí. Mas a segunda graça te habilita a desfrutar de tudo isso aí. Então ela me capacita tudo isso. Mas tem gente que abre mão. Pior do que abrir mão dessa segunda graça é achar que é força dele. Achar que ele acordou de manhã e respirou, mas é porque ele cuida da saúde. Não, não é porque ele cuida da saúde. Ele cuida da saúde porque tem uma graça que o ajuda a cuidar da saúde. O dirige, dá força para o braço para ele conquistar. Não é ele que conquistou, não é Gideão que conquistou, foi a graça. E Gideão está envolvido nisso, foi capacitado a viver aquilo. Não é Sansão que derrubou 1000 homens, é uma graça que veio sobre ele para que ele faça. Ele não merecia, ele era até bem pecador, mas vinha sobre ele. Igual a nós. Então, qualquer situação que vem, há uma segunda graça. Daí porque ele diz a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Ele está falando da segunda. A primeira já foi salvo, falou, mas essa segunda é suficiente, você vai romper tudo que precisar. Apenas queira usar, porque se você não quiser, você pode abrir mão, porque você é livre. Você é livre, você pode falar, não quero reinar, não quero saber nada, não estou aguentando mais, não quero. Tudo bem, então está aí. O pedreiro está com a ferramenta, mas eu não quero trabalhar de pedreiro, eu não quero trabalhar de pedreiro, eu quero trabalhar de peixeiro. Então vai, o problema é seu. Mas a graça vem sobre mim para me salvar, e a segunda, isso aí você nunca mais esquece, graça sobre graça. Primeira graça, me salva, favor que não mereço. Segunda graça, me capacita para desfrutar da graça que não mereço. Eu não mereço salvação, mas a segunda vem para que eu desfrute dela. Agora, o desfrutar dela é fazer o que Ele quer, porque com essa segunda graça, Ele vai me levar ao reino. A primeira graça me levou à salvação, a segunda graça me leva ao trono. A segunda graça me leva para o reino, a segunda graça me habilita, me capacita a fazer aquilo que Ele deseja. Então, tudo que eu for fazer, eu sou capaz de fazer, porque a graça que está em mim fará. Por isso Ele diz que nós devemos fazer a obra, mas é a obra de Cristo, porque Cristo é a graça, é Ele que faz, mas eu estou junto. Ele está fazendo, é por aqui que Ele quer, então eu vou junto, mas é Ele que faz. Por isso que Paulo chama atenção para essa questão, é a graça de Deus que vive em mim, é Ele que fez, todavia não é eu. Ele falou e já na hora corrigiu. Então ele já disse isso, antes eu trabalhei muito mais do que eles, a gloriazinha aí, ó. Trabalhei mais do que eles, mas pera lá, mas é assim, não é bem eu, é a graça que habita em mim, não a salvadora, a graça capacitadora. Então tudo que você faz por capacidade que você pensa que é humana, que te leva e que te trouxe até aqui, esses anos todos, as batalhas que você venceu, é essa segunda graça que te sustentou e te capacitou, te dá inteligência, te ajuda no conhecimento. Você acha que eu vou conseguir ler um livro desse aqui com milhares e milhares de palavras, milhões de letras? Você acha que eu vou conseguir tirar daqui alguma coisa se ele não me capacitar? Eu preciso dessa graça. Você acha que você vai conseguir de manhã trabalhar, passar um dia abençoado, cuidar de coisas que outros não conseguem cuidar, porque para você foi dada essa graça. Graça para ser um bom pai, graça para ser boa mãe, graça para ser bom filho. Tudo é pela graça, tudo que fazemos ligado à nossa capacitação é a graça. Nós temos lá o Tiago, né, o nosso índio high-tech. Você acha que ele consegue fazer o que ele faz porque ele é inteligente? Não, é graça. É a graça que nele habita que faz. Ele usufrui. Porque ele resolveu, então ele vai fazendo, é uma capacidade. Se eu tiver isso no meu coração, na minha mente, no meu coração, eu não mexo um dedo sem dar glória a Ele. Se isso estiver no meu coração, eu vou cantar, te agradeço, todo dia. Já acordo cantando, te agradeço porque eu já acordei. Te agradeço porque eu tinha uma cama para dormir. Eu já começo a agradecer tudo. Isso me torna, quando eu entendo, alguém ingrato. Porque eu não estaria aqui se não fosse essa graça. Até aqui vocês entenderam? Abra sua Bíblia em Hebreus. Está aí para frente de Coríntios, vai lá mais para frente. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. Hebreus 4. Então você já entendeu. Hoje eu só preciso que você entenda isso.
que a primeira graça é graça sobre graça. João cita. A primeira graça te salvou, me salvou. A primeira graça fez isso, eu não fiz nada, eu criei e me salvou. Imediatamente essa graça fazer parte do meu interior, ela vem sobre mim e me capacita. A segunda graça é capacitação, para que eu permaneça, desfrute dessa primeira graça e ainda vá reinar. Hebreus, no capítulo 4, verso 14, o escritor aqui, que a gente entende que é Paulo, ele vai dizer assim, verso 14 de Hebreus 4. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, no caso é Cristo, que foi capaz de adentrar os céus, que está falando de Cristo aqui, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Não tenha vergonha de falar que você pertence a Cristo, você crê em Cristo, mantenha firme essa declaração. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas, o quê? Fraqueza. Olha para mim, o fraco pode ser salvo? Pode. O que se acha muito forte, rico, pobre, qualquer cor, pode ser salvo? Pode, mas ele está falando da outra graça aqui. E ele vai dizer assim, se compadecer das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que é Cristo, que a nossa semelhança foi tentado em todas as formas, porém, sem pecado algum. Maravilha. Aí ele fecha o 16 e diz assim, portanto, meus irmãos, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, ou seja, ao trono de Cristo. Para quê? Para que recebamos misericórdia e encontremos a segunda graça, ou seja, o poder que nos socorre no momento da necessidade. Essa segunda graça é para me socorrer. Essa segunda graça é a própria pessoa do Espírito Santo para me socorrer na minha fraqueza, porque eu sou fraco. O fato de ser fraco, eu não perdi a salvação, mas eu não faço o que tem que fazer. O que eu faço? Eu pego a primeira graça que me habilita a chegar no trono e vou pedir socorro, falo, me socorre. Amplia essa graça sobre mim, me capacita, me ajuda a vencer isso. Entende? Vocês entenderam isso? Essa segunda graça, a primeira graça me possibilita chegar com confiança diante do trono. Antes eu não podia, não era salvo. Chegar diante dele todo impuro, morre. É fulminado. Mas por causa do sangue de Cristo, com a primeira graça, salvo, como um filho agora, eu chego diante dele e falo, Pai, eu estou diante do trono da graça, fala, me fortalece, me ajuda. É isso que ele está dizendo. Para que recebamos misericórdia e encontremos a segunda graça, ou seja, o poder que nos socorre no momento de fraqueza. Estou salvo, mas não estou isento da fraqueza. Então ele me supre com a segunda graça. Entende? Por conta disso, com essa segunda graça, que é a capacidade que ele me dá, eu sou capaz de fazer o que ele deseja e vencer a minha fraqueza, vencer o meu erro, vencer o meu caráter, vencer a minha chatice, vencer o meu gênio difícil, eu consigo vencer por causa dessa graça. E quanto mais essa segunda graça vai me fortalecendo, porque eu vou entrando e vou pedindo, mais eu vou fazendo a vontade dele, e mais habilitado ao reino eu fico. Então, a primeira graça me salva, mas o que vai me habilitar ao reino é essa segunda graça. Até para reinar eu preciso dele, senão não dou conta sozinho. Não basta ser salvo para reinar. Eu preciso agora, salvo, fazer o que o rei deseja. E eu não consigo sozinho, porque eu já não fazia antes dele. O fato dele chegar na minha vida não mudou. O sujeito que era mentiroso antes de Cristo, depender dele, ele continua mentindo, até o dobro. É capaz de falar que sentou, bater um papo com Cristo, ele vai ser pior. Então essa segunda graça vem e o habilita agora a romper. Bom, mentir agora eu não vou mentir mais, mas eu não dou conta. Pois é, calma, tem uma dose a mais de graça. Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque, superabundou a graça. Ué, como assim? Tem mais. Está falando da graça que me capacita. A que salva não tem que superabundar, ela é única. Ela vem e me salva. Pá, estou salvo. Sim, mas aonde tem uma abundância de pecado, lembra dos ex? O cara é ex-prostituto, ex-traficante, é ex-bandido, é ex-ladrão de banco, é ex-assassino, é ex-tudo. Então é muito pecado. Pois é, tem muita graça para ele. Entendeu?
Para salvar é a mesma. Para salvar a graça é a mesma. Pode chegar o perdido e pode chegar o bom pai de família. A salvação está lá, é a primeira graça. Mas aonde superabundou o pecado, ele vai superabundar a graça. Vai ter um volume maior de capacidade para ele vencer todos esses erros. Entenderam isso? Se vocês entenderem isso como uma base, aí vai ficar mais fácil eu entender e não ficar preocupado, achar, eu não vou conseguir reinar, eu não dou conta. É só usar a segunda graça. Então, mas eu não estou conseguindo. Entra com confiança. Para entrar com confiança adiante dele, eu preciso da primeira graça. Estou salvo. Ele vai olhar para mim, vai olhar para você, vai ver um filho, vai ver uma filha, que está com a marca do sangue, eu estou salvo. Então, aí eu chego lá, todo rebentadão assim, mas ele olha para mim, ele só vê o sangue. E eu vou clamar ao trono da graça, falar assim, acheguemo-nos com toda a confiança, porque ele não vai te fulminar mais, você já está salvo. Primeira graça está em ação. E diz assim, para que recebamos misericórdia. Eu já não recebi? Pois é, ele está falando de outra graça, está falando de outra ação. Recebamos misericórdias e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. A minha fraqueza é uma necessidade, não vou lá para pedir dinheiro, eu vou lá para a necessidade para que eu agrade, eu não estou conseguindo agradá-lo. Eu não quero pregar, eu não quero ir na igreja, eu não quero cantar, eu não quero tocar, eu não quero anunciar o evangelho, eu não quero falar para o meu vizinho de Cristo. Eu não quero viver. Pois é, entra no trono da graça, ele vai te capacitar com essa segunda graça. A segunda graça é capacitação para você vencer. A primeira é uma capacidade, veio a mim, que não é minha, é dele, de me salvar, de me tirar do limbo do pecado. Me salvou. A segunda graça me habilita, me capacita, para que eu vença e reine com ele. Se eu não usufruir dessa segunda graça com sabedoria, eu fico parado na primeira. E fico aquele crente de 200 milhões de anos, assembleianossauro, batistodonte, aquelas coisas. Vou ficando aquelas coisas assim e eu não mudo. Por quê? Porque eu não uso essa segunda graça. Eu não quero usar essa ferramenta. Eu quero continuar sendo crica mesmo, eu quero continuar sendo pecador, quero continuar pecando, lambuzando, eu quero continuar. Eu não quero ser vencedor. Aí depois o Pai vai pegar você no milênio, e vai pegar você, ressuscita você, põe você no milênio, caso já se foi, e agora ele vai tratar de uma maneira frontal. Não é mais pelo Espírito, ele vai dar um corpo, do qual você, no corpo, vai sentir toda a disciplina, para que você fique do jeito que deseja. Só que agora eu tenho graça, eu não preciso passar por isso. Eu posso ser aquele que vai usufruir dessa segunda graça. Então ele me capacita a tolerar me capacita a não quebrar o queixo do outro. É essa segunda graça que segura minha mão. É a segunda graça que segura minha língua. É essa segunda graça que me torna amável. É essa segunda graça que me dá inteligência para ganhar muito dinheiro e sustentar ministério. É essa segunda graça que me dá muita grana, me favorece para cuidar bem da minha família e dar uma qualidade de vida. Essa segunda graça faz tudo isso para mim. Essa segunda graça é a mesma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo, mas em duas ações diferentes. A primeira, ele vem e me salva. Tá, estou salvo, e agora? Agora eu preciso da graça sobre graça. Pois é, a graça salvífica está aqui, mas eu preciso de uma graça para poder romper. Eu não quero ficar como eu era, eu quero mudar de vida. Sozinho você não dá conta. Você tentar mudar sozinho, você vai cair, como Pedro fala, vai cair. É Pedro que fala lá no início, como lemos, vai cair. Mas se eu apelar para essa segunda graça, ele vai ter misericórdia de mim e eu vou encontrar poder. E ele vai me socorrer na minha necessidade. Amém? Amém. Ficou entendido isso? Que eu preciso dele para ser salvo, mas para reinar também. Eu não reino por minha conta. Para reinar eu preciso dele. Eu tenho que mudar de vida. E para mudar sozinho não consigo. Porque eu quero pecar, eu quero fazer burrada. Eu quero fazer o que ele não quer que eu faça. E aí eu vou fazer. Então quando eu me curvo, quando eu me dobro a ele, eu vou entrar com confiança. Por que com confiança? Eu estou repetindo muito para você ficar focado. Nessa verdade. Por que eu entro com confiança? Porque a primeira graça é uma blindagem. É o sangue que me salvou. Então, antes de Cristo eu não posso entrar. Não tem acesso. Lembra, ele é o novo e vivo caminho, que agora eu posso entrar no Santo dos Santos? Eu posso entrar.
É a primeira graça que me leva à presença do Pai. Aí eu estando na presença do Pai, que é Ele, quem vê o Pai vê a mim, você vai ver Cristo ali, então você vai clamar, fala, me fortalece. Eu não quero perecer, eu quero te agradar, mas eu não consigo. Aumenta a graça sobre mim. O meu pecado está muito grande, mas o Senhor falou que onde há abundância de pecado, tem abundância de graça. Entendeu isso? É difícil para compreender isso? Não, né? Então eu tenho duas graças. Graça sobre graça. Graça que me salva e uma graça que me habilita a ser um rei, uma rainha que vai reinar com Cristo. Eu preciso da segunda graça, senão eu fico intragável, ninguém me suporta. Porque eu sou chato, irmão, eu estou falando de mim mesmo, né, o João. Eu sou muito chato, eu sou muito demais de chato. Porém, por causa da segunda graça, eu fiquei mais doce, vai melhorando, vai melhorando. Não é por mim. Eu não posso chegar para ele e falar, mas eu era bonzinho. Ele vai falar assim, mas te dei graça para isso, esse tem que ser mesmo. Tá, mas aonde que fica o galardão então? Vamos fechar aqui, porque de manhã eu vou entrar nesse assunto. Onde que vai ficar o galardão, então, se tudo é Ele? Porque se, como Paulo diz, é a graça dele que está fazendo, onde que fica o galardão? Fica o galardão na minha disposição de usar a graça que Ele me deu. Porque Ele me dá graça para ensinar a palavra. Eu posso usá-la ou não. Se eu não usá-la, essa graça é Ele, está com Ele. Mas eu não sou galardoado. Agora, Ele dá essa capacidade, o que eu faço? Eu uso conforme Ele deseja. Embora é Ele que está fazendo tudo, mas eu estou emprestando minha boca, eu estou fazendo, usando o meu tempo, para isso vai ter galardão. Entenderam isso? Então eu só consigo fazer para o rei o que o rei quer que eu faça, segundo a graça que Ele me dá. Mas Ele pode me dar graça e eu não querer fazer. Quanta gente já renunciou ao ministério? Quantos pastores nessas pandemias afora aí abandonaram tudo? Quantas pessoas devastadas na vida e está salvo, a primeira graça está com ele. Mas ele não buscou essa segunda graça. Quando eu entendi isso daqui, foi um rema para mim, porque agora eu sei onde buscar força quando eu estou fraco. O próprio Espírito vos ajuda nas vossas fraquezas. O que é isso? A segunda graça. Por que mesmo assim cai? Porque não busca. Ele está dizendo, eu tenho que entrar diante do trono. Está ruim? Entra diante do trono. Fala, eu quero mudar, eu quero ser melhor. Eu não dou conta. Admite que você precisa dele. Aí ele pega essa segunda graça, que é abundante na medida que eu precisar. Ela varia a medida. O poder, ele varia a medida. E ele me dá na medida que eu preciso. Vai dar capacidade para você ser um bom pai, vai dar capacidade para você ser um bom marido, boa esposa, um bom filho, vai dar capacidade para você ganhar muita grana, vai dar inteligência. Você acha que a inteligência, os toques, o desprendimento, vem do quê? É da segunda graça, é Ele que te dá. Ele revela segredos escondidos para você que ninguém sabe. Isso é graça. Eu mereço saber? Não, mas eu busco, eu vou na presença, aí Ele revela para você. Tudo é segunda graça. É como se tivéssemos dois evangelhos da graça. O evangelho da graça que me salva e o evangelho da graça que me capacita. Para depois eu entrar no evangelho do reino. Entendeu? Estou pensando em escrever um livro sobre isso. Porque é muito texto, é muita coisa que as coisas vão fluindo em cima da segunda graça. E a gente fica retido na primeira e tenta na força do braço reinar. Não consegue. Só pela graça eu vou reinar. E que graça Ele poder revelar isso para nós. Que graça Ele poder falar isso para você, porque nos momentos de fraqueza, às vezes você quer parar com tudo, achando que você é fraco. Deixa eu te falar, você é muito fraco. Por isso que você precisa da segunda graça, igual eu, igualzinho a mim. Então Ele deixa disponível para mim. A única coisa que eu faço é entrar com fé, com confiança, diante do trono da graça. Eu falo, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro, eu quero sustentar minha casa, eu quero dar uma vida digna para os meus filhos, eu quero ser melhor com meu irmão, eu quero isso, eu preciso, mas eu não dou conta sozinho. Eu preciso de portas abertas, eu preciso dessa oportunidade, eu preciso daquilo, eu preciso. Então essa segunda graça vai me capacitar para tudo isso. Entenderam isso aí? Então não tem erro, só não vai reinar depois dessa palavra quem não quiser mesmo.
Porque se eu tenho... primeiro, olha como que é muito inteligente, irmão. Ele abre acesso para que eu chegue lá, salvo pela primeira graça. Chegando lá, ele me habilita a viver a salvação para reinar com ele, com a segunda graça. Então ele me salva e me fortalece agora. É graça sobre graça. Graça vem e me salva, graça vem e me capacita. Amém? Por hoje está bom, porque fica um lastro assim, ó, que é muita informação, porque daí você fica com uma base. Aí amanhã eu entro na questão do reino. Aí eu falo mais sobre galardão, eu falo mais o que ele espera de mim. Amanhã eu vou falar mais sobre graça também, mas o reino, para nós podermos linkar os dois assuntos em um só. O que é importante para mim é saber se você entendeu isso. Que as duas graças elas são ações do mesmo Espírito, mas são ações diferentes. Para ser salvo não me custou nada, só criei, me salvou. Agora, para reinar, eu preciso trabalhar muito. Lembra que Paulo fala? Eu trabalhei muito. Aí depois ele se corrige e fala assim, se bem que não é eu. É a graça que habita em mim. Ou seja, ele está falando da outra graça. Uma graça que o capacitou a fazer. Então, tudo que você faz, tudo que você ganha, tudo que você gera, tudo que você vai conquistando, é por essa graça. Por isso, se não for por essa graça, as pessoas perdem. Porque aquilo que é conquistado pela segunda graça, tem mais graça na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé? Por hoje já está bom. Eu só queria que você entendesse esse tema aí, esse tema que é graça sobre graça, e principalmente entender sobre João, e da sua plenitude. Plenitude é o máximo, né? Todos nós temos recebido graça sobre graça. Graça sobre graça. Então, só para chamar a atenção sua, se ele já te deu uma capacidade nessa segunda graça e você não usa, vai ficar mais caro, porque ele vai cobrar de algo que ele já te deu. Por isso que quem canta e não canta, vai ser cobrado, porque se ele canta, ele já teve graça para isso. Se eu ensino e eu não quero mais ensinar, eu vou ser cobrado, porque ele já me deu graça para ensinar, e eu que não quero. É diferente de alguém que ele quer que faça e eu falo, eu não consigo fazer isso aí. Aí ele me dá para fazer. Tá, ele me deu, eu começo a fazer, falo, não quero fazer mais. É mais caro, vai custar caro para mim. Porque agora ele já me habilitou a fazer, não faço por quê? Não faltava essa graça para você fazer? Então por que não está fazendo? É o que ele vai falar para mim. Entende? Então se você já tem uma graça para fazer algo, não deixe de fazer. Tem que obedecer ao rei, mesmo porque quem dá a graça, as duas, é o próprio rei. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por tua revelação, obrigado pelo teu cuidado para conosco, obrigado por tua graça, que sem merecimento algum nos tem suprido, nos tem cuidado, tem zelado da nossa vida, tem nos salvo e ao mesmo tempo também nos capacitado a fazer o que te agrada. E tudo aquilo que nós estamos fazendo, que talvez não te agrade pela nossa própria fraqueza, entramos sim com confiança diante do trono e clamamos a Ti para que amplie sobre nós esse poder dessa graça, da graça que nos capacita a fazer aquilo que o Rei se agrada, da graça que nos habilita, nos capacita, nos dá força, repleta de misericórdia, de poder para fazer o que o Senhor quer que seja feito. Que essa graça venha a ser abundante nesse ministério, já que tu desse essa revelação para nós. Então que essa graça, eu como anjo da igreja, eu clamo que ela venha e ela dê para nós todo o potencial sendo colocado em prática, para que consigamos com a capacidade da graça que em nós habita, com a capacidade que vem sobre nós, que nos habilita e nos habita a fazer, que possamos fazer sim, mas a glória inteirinha é tua. A glória é toda tua, porque é tudo pela graça. É a tua graça que nos habilita a perdoar, é a tua graça que nos habilita a pregar, a cantar, a louvar, é a tua graça que nos habilita a fazer tudo. A tua graça nos habilita a acordar de manhã, a tua graça nos habilita a continuar firmes e constantes e não perder a coroa da qual já nos foi colocada, como aqueles que vão reinar com o Machia, reinar com o Messias que já vem vindo aí. Obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado pela tua revelação, obrigado pela tua graça que vem para nos salvar e nos capacitar a te agradar e fazer o que tu queres que seja feito.
Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pelo teu cuidado de Pai. Obrigado por cada irmão que está aqui. Se qualquer um que aqui esteja, eu sei, e está, porque é por tua graça. Então o Senhor tem um alvo diferenciado para aquele que está ouvindo essa palavra, aquele que está ouvindo essa mensagem, está sendo habilitado. E a partir de hoje eu declaro que os lugares onde você caía, você não cairá mais, porque existe uma graça superior sendo liberada sobre você. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você vai ter uma força que você não tinha, porque é a graça que está dando. Porém, o fato de vencer essa batalha não significa que é você que venceu, mas a graça que em você habita. Apenas dê glórias a Ele. Então seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você que tem chamado, você que tem ministério, você que tem um chamado especial, você que já sabe o que deve fazer, então seja superabundante a graça. Para quê? Para que você faça e agrade o coração do rei. E o rei, sendo agradado, brevemente virá e te levará. Talvez ainda nesse tempo, daqui a pouquinho, pode te levar, mas Ele quer que você esteja fazendo o que Ele deseja. E isso, a graça, vai proporcionar para mim e para você. Em nome de Cristo, amém. Amém.